a outra religião que não era a religião da sua casa, da sua família, mas a alegria de ver o seu filho falando da maneira que ele estava falando e cheio de Deus. Eu vi ali no semblante daquele pai. E agora, nesse último final de semana, quando terminou aquele congresso, ele disse: olha, o meu pai e a minha mãe estão em determinado lugar, você está com pressa de ir embora? Eu falei: não, imagina, vamos até lá. Vamos dar um abraço no teu pai e na tua mãe. Quando eu encontrei com o pai daquele jovem, o pai dele abriu um sorriso e falou: Tiago, que alegria ver você hoje, né? Vocês estavam no culto? Estávamos no culto. Você saiu de lá de Guarulhos e veio até aqui para participar do culto? Sim, saí lá de Guarulhos, vim cultuar ao Senhor e não poderia deixar de vir aqui cumprimentá-lo e dar um abraço de você. E uma vez mais, ali em particular, ele falou: olha, muito obrigado por tudo que você fez para o meu filho. Hoje ele é uma pessoa diferente, hoje ele vive de uma forma diferente, ele fala de uma forma diferente, é casado, tem um trabalho, tem um carro, tem uma casa própria. Deus abençoou meu filho, passou por tudo que passou, mas hoje ele é um homem. Louvado seja a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor, porque foi uma amizade que foi construída ao longo de alguns anos. Eu vi aquele jovem, a transformação, a mudança na vida daquele jovem. Eu vejo que valeu a pena a dedicação, valeu a pena o investimento, valeu a pena evangelizá-lo, valeu a pena investir tempo na vida daquele jovem, não somente na vida dele. Veja o pastor Emanuel, que esteve aqui conosco algumas vezes. Era uma pedra bruta. Olha o que Deus fez na vida do pastor Emanuel. Num futuro previsível, estarei trazendo o pastor Jaitã. Vocês vão conhecer o pastor Jaitã. Era uma pedra bruta e tem um testemunho muito forte. E Deus fez uma grande obra na vida deste jovem. Deus faz obras na vida do homem. Vale a pena cada momento, vale a pena cada entrega, vale a pena cada panfleto, vale a pena o momento de oração, vale a pena o momento de intercessão, vale a pena. Saiba que tudo o que nós fazemos na presença do Senhor não será vão. 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 58 diz: sejais firmes, meus irmãos, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja Deus. E há um galardão, há uma recompensa da parte de Deus para a vida dos teus servos e dos teus filhos. Mas nesta noite quero falar um pouco acerca de José. José, ele é um personagem bíblico que é muito conhecido, principalmente para mensagens em cultos de mocidade, em cultos de jovens, em cultos de adolescente, falar acerca de José. José, ele foi um dos filhos, um dos últimos filhos, o penúltimo filho que Jacó teve. José, ele era o filho amado, ele era o filho da velhice de Jacó, porque ainda não havia nascido Benjamim. José, ele era o filho querido. Por quê? Porque era da esposa que Jacó ele amava. Jacó, ele amava a sua esposa Raquel, né? Mais do que a Lia. Ele amava a sua esposa, né? Mais do que a sua irmã Lia. Porque quando Jacó ele se casa com a filha do seu tio Labão, ele foi enganado pelo seu tio. Ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, mas quando chega no tempo de desposar a sua esposa, o seu tio engana e entrega a ele a filha mais velha, por nome de Lia, ou conhecida também como Leia. E Jacó ele fica indignado. Mas ele amava tanto a Raquel que o seu tio disse: olha, trabalhe para mim por mais 7 anos e tome a Raquel por esposa. E Jacó ele fez isso. Jacó então ele trabalha mais 7 anos para o seu tio. Ele se casa com Lia, ele se casa com Raquel. Ele toma também
as concubinas, que era a ama de Lia e a ama de Raquel. Uma se chamava Zipa e a outra se chamava Bila. E Jacó então ele passa a viver com estas 4 mulheres. Não é o que a Bíblia ensina, mas naquele tempo, na antiguidade, os homens acabaram tendo este costume. E Jacó ele se casou com 2 mulheres e ainda teve 2 concubinas. E destas mulheres ele gerou filhos. Essas mulheres geraram filhos de Jacó. E Deus ele sempre tem um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Deus tinha um propósito na sua descendência. Raquel, que era a esposa amada, não havia gerado filhos. Mas, na velhice de Jacó, Deus abre a madre de Raquel e ela gera este filho que recebeu o nome de José. Diz a palavra de Deus, no capítulo de número 37, que José era um jovem e ele saía para o campo para pastorear o rebanho juntamente com seus irmãos. Mas ele trazia ao seu pai uma má fama dos seus irmãos. Ele trazia ao seu pai uma má notícia dos seus irmãos. Ele trazia ao seu pai o péssimo comportamento dos seus irmãos. E este ato de José, de trazer ao seu pai, ao conhecimento do seu pai, o comportamento dos seus irmãos, despertou no coração dos seus irmãos uma forte ira. Os seus irmãos, eles tinham ira de José. Além de ter ira de José, também tinha inveja de José. Porque Jacó ele fez uma roupa, ele deu presente para os seus filhos, mas para José ele deu um presente especial. E não somente isso, certa vez José teve um sonho. E neste sonho ele conta para os seus irmãos, e mais ainda os seus irmãos se enfurecem. Porque nesse sonho ele tinha visto o feixe que eles haviam preparado, cada um preparado o seu feixe de trigo, e o feixe de José se colocava de pé, estava em pé, e o feixe dos seus irmãos estavam prostrados. E quando ele conta este sonho, seus irmãos ficam indignados, dizendo: olha, quer dizer então que você será senhor entre nós, que você irá reinar e governar entre nós? E depois de um tempo, José ele teve um outro sonho, e neste sonho ele tinha visto as estrelas, o sol e a lua se prostrando diante dele. E ele conta isto para o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, para a sua casa, para a sua família. E o seu pai então repreende ele, dizendo: olha José, mas que sonho é este? Quer dizer que eu e a tua mãe vamos nos prostrar diante de você? Mas Jacó ele guarda aquilo no seu coração. Por quê? Porque Jacó já havia tido experiência com Deus. Jacó já tinha tido revelações da parte de Deus. Jacó já tinha tido sonhos e visto maravilhas da parte de Deus. E ele guarda aquilo no seu coração. E passado algum tempo, Jacó então manda José ao encontro dos seus irmãos no campo para levar suprimento e trazer notícia dos seus irmãos. E nos diz a palavra de Deus que quando os seus irmãos encontram José no campo, eles intentam tirar a vida de José, mas eles não chegam a cometer este ato. Todavia vende José como um escravo para uma caravana de midianitas. E essa caravana estava se direcionando para o Egito. E José então ele é levado para o Egito, melhor dizendo. E quando chega no Egito, esta caravana, e a palavra do Senhor nos diz aqui que era um grupo de ismaelitas, porque eram diversos grupos que estavam viajando, era comum, era normal naqueles dias. Era comum, era normal naqueles dias que os povos, os grupos se reunissem para fazer viagens, principalmente de caravanas, porque eles estavam levando especiarias, levando objetos, levando coisas preciosas, inclusive escravos para vender lá no Egito. E dentre esses escravos estava José, aquele que era o sonhador, aquele que era amado do seu pai,
aquele que tinha ali um bom comportamento, aquele que era querido do seu pai, agora ele está chegando como escravo numa terra estranha. E lá na terra do Egito, um homem por nome de Potifar, que era o capitão da guarda, ele era o capitão da guarda de Faraó, era uma pessoa importante, era uma pessoa que tinha um nome, era uma pessoa que tinha uma posição elevada, era um homem que tinha posses, tinha uma condição financeira muito boa. E então ele compra José como um dos seus escravos e o leva para a tua casa. E a palavra do Senhor, ora, vai nos dizer, como nós lemos, que o Senhor era com José. Não importa onde José estava, Deus era com ele. Glória a Deus. Não importa a condição que José se encontrava, Deus era com ele. José ele estava na condição de escravo, estava numa terra distante, longe da tua casa, longe do teu pai, longe da tua família, e era apenas um jovem, mas Deus era com ele. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja vivendo agora, ou o que você esteja passando neste presente momento, o que importa é que Deus ele é contigo, o que importa é que Deus está sobre a tua vida, o que importa é que o Senhor ele é contigo, porque enquanto o Senhor ele for contigo, nenhum mal irá te suceder. Aleluia! Certamente este jovem, ele sentiu medo. Quem é que não sente medo? Quem é que não sente pavor? Já aconteceu de você pegar uma condução errada e parar em outro lugar? Já aconteceu de você chegar num lugar estranho, não conhecer ninguém, e dizer assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Agora imagine um jovem, ele tinha aproximadamente, nós não sabemos ao certo, mas aproximadamente de 16 a 18 anos de idade, não tinha mais do que isso, era um jovem, e ele estava agora numa condição de escravo, mas ainda nessa condição de escravo, numa terra distante, longe da tua casa, do teu pai, da tua mãe, dos seus entes queridos, até mesmo dos seus irmãos que queriam o seu mal, mas Deus era com ele. Aleluia! Vai nos dizer a palavra que nós lemos nessa noite, que por Deus ser com José, a casa de Potifar passou a prosperar. Graças a Deus. Os bens de Potifar passou a multiplicar. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer, a palavra que nós lemos vai nos dizer aqui, que a casa de Potifar prosperava, tanto a casa como o campo. O que este homem tinha na tua casa prosperava, o que este homem tinha no campo prosperava. A tua colheita era boa, os teus animais, eles procriavam e multiplicavam. A tua casa começou a ter bonança, mais do que já tinha. Por quê? Porque ali estava José, um jovem temente a Deus, um jovem que andava segundo os preceitos do seu pai, um jovem que ouviu o conselho do teu pai e da tua mãe, um jovem que andava no caminho do teu pai e da tua mãe, um jovem que obedecia os ensinamentos dos seus pais, um jovem que honrava o teu pai, um jovem que honrava a tua mãe, que era a alegria no coração do pai e era a coroa na cabeça da tua mãe. E aonde estava aquele jovem? Estava a presença de Deus. E a presença de Deus fez com que aquela casa fosse abençoada. A presença de Deus fez com que aquela casa viesse ter mais bonança e mais abastança. Aquele homem, ele tinha uma outra religião, era uma outra cultura. O povo egípcio era um povo politeísta, adoravam diversas divindades, deuses que não são Deus, apenas um engano. Porque vai dizer o salmista que por detrás de uma imagem há um espírito enganador. E ali estava uma casa que cultuava outros deuses, todavia, estando a presença de um homem de Deus, aquela casa passou a ser abençoada. Glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas pensam assim, o meu patrão ele é um incrédulo. O meu patrão não serve a Deus. Mas se esquece que ele mesmo serve a Deus.
Se você serve a Deus como você serve, eu creio nisso. O lugar onde você trabalha será abençoado. O apóstolo Paulo nos ensina a orar por todos os homens, orar pelos governadores, orar pelos prefeitos, orar pelos reis, orar por aqueles que estão em eminência. Nós devemos orar pela empresa onde nós trabalhamos, nós devemos orar pelo comércio onde nós trabalhamos, nós devemos orar pela casa onde nós trabalhamos, nós devemos orar onde nós colocamos o nosso pé, para que a bênção de Deus ali esteja presente. Porque nós somos portadores da presença de Deus. Glória! Aleluia, nós faremos a diferença onde nós colocarmos o nosso pé. Quando nós chegarmos no estabelecimento, vão olhar para nós e vão dizer: eis que aí está um homem e uma mulher de Deus. Aí está pessoas que fazem a diferença. Nesta semana, no dia 26, estava encerrando um curso lá na empresa, a qual eu fiz parte, porque toda a liderança da empresa fez parte desse curso. Houve uma psicóloga que foi dar um treinamento durante 3 meses. Durante 3 meses foram 12 encontros. Durante 3 meses, 12 encontros, e no último dia foi proposto pela diretoria da empresa levar este grupo para um almoço fora da empresa, num lugar que foi escolhido, onde os donos da empresa costumam ali fazer as suas refeições. Diga-se de passagem, um lugar muito elegante, uma comida muito boa, né? Uma comida muito boa. Já viu um restaurante assim, que o preço é bem caro, você fala: meu Deus, será que eu tenho condição de pagar um almoço num lugar desse? E quanto mais caro, parece que a comida é mais gostosa, não é? Quanto mais caro, parece que é mais saborosa. E chegamos naquele ambiente, chegamos naquele lugar, é quando nos sentamos à mesa, com ali aquela refeição sobre a mesa, as pessoas conversando. E entre nós tem ali alguns crentes também, né? E eu, como de costume, eu curvei a minha fronte. Naquele momento eu percebi que todos pararam de falar na mesa. Eu comecei a dar graças a Deus. Porque é o costume na minha casa que a gente dê graças ao Senhor pelo alimento que está sobre a mesa. Nós damos graças pelo pão, pelo café. Às vezes só tem o pão, não tem o café, mas nós damos graças. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem preparado à nossa mesa. E eu percebi que dos diretores ficaram me observando. Já me viam de uma forma diferente. Naquele momento, com tantas pessoas em volta, até mesmo os que são cristãos, eles talvez pensaram: poxa, eu deveria ter curvado a minha fronte antes de começar a comer. Porque nós devemos fazer diferença onde nós estamos. Nós não podemos ser cristãos apenas nominais. Não podemos levar este título simplesmente por levar como ou mais um. Não. Só estou dando um exemplo. Assim como eu dei graças naquele momento, todos os dias, quando eu chego na empresa, eu estaciono meu carro ali naquele estacionamento, eu começo a dar graças a Deus. Eu peço a Deus: Senhor, abençoe o dia de trabalho, nos guarde de todo e qualquer acidente, que ninguém, Senhor, venha sofrer nenhum acidente, que ninguém se machuque. Que nós possamos executar o nosso trabalho e corra tudo bem, e que o Senhor faça multiplicar e prosperar cada um que aqui está. Nós devemos orar, nós devemos abençoar o lugar onde nós estamos. E José, onde ele estava, ele fazia a diferença. Na casa de Potifar, ele fazia a diferença. E diz aqui a palavra que nós lemos que ele era formoso à vista. Ele tinha um semblante formoso. Ele era uma pessoa bem aparente. Ele era uma pessoa jovem. Ele era um jovem. Provavelmente ele tinha um porte físico bonito. Algo em José chamava atenção. Talvez a sua aparência, talvez a sua educação, talvez o seu comportamento, o seu modo de andar, o seu modo de tratar as pessoas. Porque o que faz uma pessoa bonita não é a estética não, meu irmão. Não é o cabelo, não é a cor dos olhos. O que faz uma pessoa bonita, o que faz uma pessoa ser chamada a atenção é a sua educação, é o seu respeito, é o seu trato, é o seu linguajar, é o seu modo de se portar e se comportar nos lugares. E o cristão, ele é bonito por isso.
Porque tem a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Não vive como vive o mundo. O jovem cristão não vive como vive o mundo. Não vive como o padrão que este mundo está oferecendo. Não se comporta como o padrão que este mundo está propondo. O jovem cristão é bonito, é bonita, porque tem a presença de Deus na sua vida. Não é essa aparência que o mundo está ofertando e oferecendo e propondo, não. Aleluia. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor. Nós não lemos essa porção, mas no próximo versículo aqui, o versículo de número 7, diz que a esposa de Potifar, agora ela volta os seus olhos para este jovem e ela faz um convite para ele. Mas José, ele rejeita. Ele responde para ela da seguinte forma: tudo que tem nesta casa está sob o meu controle. O meu Senhor tem entregado tudo nas minhas mãos. Nem o pão que ele come, ele sabe, porque tudo está sob o meu controle. Nada ele me vedou, tudo aqui eu tenho acesso. Mas tem uma coisa que eu não toco, tem uma coisa que eu não tenho acesso, é a você, porque você é a esposa do meu Senhor. Longe de mim fazer tamanho mal e pecar contra o meu Deus. Agora eu quero te chamar a atenção, meu irmão, minha irmã, jovens da casa do Senhor, a importância de viver uma vida em integridade, a importância de ser fiel a Deus, ser fiel não somente na presença do pastor, na presença do pai, na presença da mãe, mas sim na ausência do pastor, na ausência do pai, na ausência da mãe, na ausência do esposo, na ausência da esposa, ser fiel e íntegro. Porque chegou uma proposta para aquele jovem, ele rejeitou aquela proposta. Ele não só rejeitou aquela proposta, como ele liberou a palavra na vida daquela mulher: longe de mim cometer tamanho mal. Porque ele sabia que ele estava diante de um Deus vivo, diante de um Deus que os olhos são como tochas de fogo, que passeia por esta terra e contempla os homens, tanto os bons como os maus, e há de dar uma recompensa a cada um conforme as suas obras. Saiba de uma coisa nesta noite: não importa onde você esteja, Deus está te vendo. Não importa onde eu coloco os meus pés, Deus está me vendo. Deus está me vendo em casa, Deus está me vendo aqui na igreja, Deus está me vendo no mercado, Deus está me vendo no trabalho, Deus está me vendo quando eu ando pela rua, Deus está me contemplando. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, os olhos do Senhor estão sobre a tua igreja, os olhos do Senhor estão sobre o teu povo, sobre os teus escolhidos. Por isso nós devemos viver com integridade. Devemos nos comportar com fidelidade, devemos guardar a palavra do Senhor em nosso coração, porque foi isso que o salmista ele disse: eu guardo a palavra do Senhor no meu coração, para não pecar contra ti, ó Senhor. Aquele que guarda, aquele que retém, aquele que represa, aquele que traz a palavra de Deus para dentro do teu coração, ele vai ter o temor do Senhor. Ele vai olhar para o pecado e vai dizer: eu não vou fazer isso, porque eu estarei cometendo mal, estarei pecando contra o meu Deus. Eu não vou falar assim, porque eu estarei pecando contra o meu Deus, e o pecado contra o Senhor me afasta da presença dele. Foi o que nós lemos nesta noite na leitura oficial. Os pecados é o que nos afasta de Deus. E José não queria se afastar de Deus, pelo contrário, ele queria ter relacionamento, ele queria ter proximidade, ele queria estar com o Senhor, porque ele sabia que ele tinha algo diferente na vida dele. Então nesta noite nós podemos aprender com José, com a história de José, com o que José passou, o que ele enfrentou, o que ele vivenciou. Vale a pena estar na presença de Deus, vale a pena ter relacionamento com Deus, vale a pena fugir da aparência do mal, vale a pena não se desviar do pecado, vale a pena fugir dos laços do passarinheiro, vale a pena rejeitar o prato que este mundo está oferecendo e ficar com o que Deus tem proposto para as nossas vidas. Fique com esta palavra nesta noite e que o nome do Senhor seja glorificado.